Olá, tudo bem? Bora para mais um Pode Seguir, o podcast da associação mais interativa do Brasil. E hoje o assunto é sensacional. Vamos falar muito sobre literatura, livros. Esse convidado, gente, vai dar show. Mas antes de conversar com ele, eu queria agradecer, primeiro, a Pop Capas, que está lá com nossos capinhos celulares. Tudo de bom. E a Laut Nova Lima também, hein? Faz parte da nossa família. E antes de mais nada, eu queria dar um recadinho para você da Implantar. Roda pra gente aí. Mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar Telecom leva conexão para a sua casa e agora para o seu celular. É isso mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar agora tem o InPlay Controle. Porque liberdade é ter internet onde quiser. Entre em contato agora mesmo. Liberdade é ter internet onde você quiser. Implantar Telecom. E é isso aí, né, Diogão? Vai ter luz daqui a pouquinho, hein? Prepara aí que o meu amigo tá aqui já na expectativa dessa conversa bacana. Mas antes, vamos falar um pouquinho da Assegura. A Assegura Clube de Benefícios. Lembra lá, né, gente? Aquele projeto de indicar ganhou, ainda tá valendo. Você indicou uma pessoa, ela fez a proteção veicular com a melhor proteção do Brasil, 50 no Pix. Tá valendo na Implantar ainda, Diogo? No plano residencial da Implantar, R$50 no Pix para quem indicar e fechar a proteção. É claro, fechar a internet. E anota o telefone aí, 4141-0955. Implantar. Tudo de bom. E agora, hoje, eu conheci esse rapaz, vou chamar de rapaz, já virou um amigo, num dessas andanças da Segura Social. Eu olhei num cantinho, uma pilha de livros. E o que é aquilo ali? Vamos lá ver? Até pensei que fosse... Será que é venda de livros? Quando eu me aproximei dele, não. Era distribuição de livros. E não é um, não. Quantos livros você quiser. Falei, não pode. Não pode existir um projeto desse, não. Como é que esse cara consegue? Como é que ele consegue chegar? Onde ele busca esses livros? E hoje, para conhecer tudo sobre livros em todos os lugares, eu trouxe aqui o meu amigo Farelo! Obrigado. Bem-vindo, Farelo. Que legal. Até que enfim. Essa agenda é lotada. Ô, agendinha difícil da gente conseguir. Mas ele chegou. Tudo bem com você? Tudo jóia. Obrigado, Cláudio, pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui para poder falar de livros, falar do Instituto Livros em Todo Lugar, falar um pouco da leitura e eu chamo todas essas esferas que nos movem por um mundo melhor, sabe? Leitura é essencial. É essencial. Mas a primeira pergunta nossa Manda aqui, lá, manda lá. Primeira pergunta, essa eu faço para todos os nossos convidados. Você sabe que a gente veio do projeto Assegura nas Escolas. Sim. Né? Grande parte dos nossos web ouvintes, web espectadores, estão lá na sala de aula, estão lá na escola, e aí todo mundo tem essa curiosidade. Farelo, como era você na sala de aula? Nossa, essa você vai se identificar de alguma forma. Eu nunca fui tímido, não. Eu sempre fui um moleque esforçado. Hoje seria taxado, rotulado como nerd, assim. Eu sempre fui aquele, Cláudio, que para passar nas ciências exatas, ralava para passar com 60. Então, eu tinha que prestar sempre, não até hoje, para essas outras áreas eu tenho que me esforçar muito. Então, eu era muito concentrado. E na sala de aula, eu sempre... É até estranho falar assim, mas quando era leitura, ou até mesmo aula de história, ciências humanas e hoje as linguagens, eu acabava roubando a cena, porque os professores faziam, às vezes, uma única pergunta e aquilo ia se desenrolando. De repente, eu olhava para o resto da sala e falei, gente, o professor não está dando aula particular, porque eram os assuntos e as pessoas acabavam se identificando com esse meu interesse pela leitura. Mas eu fui um aluno péssimo de futebol, assim,
Nem para gandula eu servi. Eu falo, hoje os estudantes falam, você jogava bola bem? Não, sempre fui péssimo nos esportes. Para gandula eu jamais, nem para gandula eu servia. Vôlei, uma negação, a coordenação motora lá longe. Então eu fui defender meu futebol, foi na biblioteca, nas leituras mesmo. E agora, mais velho, que eu venho descobrindo um outro esporte. Mas na escola eu fui um aluno pacato mesmo, mais da minha, mais do meu canto. A lá mineiro, sabe? Bem mineirinho, bem pela mineirinho. pela beiradinha. E por quais escolas você passou? Ai, fácil. Eu passei por uma escola no bairro Pindorama, Ó, no Jardim Filadélfia, escola estadual, professora Maria Lana. Foi quando eu cheguei do interior. Depois eu fui para uma escola no bairro Céu Azul, escola estadual, deputado Manuel Costa, entre Céu Azul A e Céu Azul B. Depois eu volto para perto de onde eu estudava, está na divisa de Contagem com Belo Horizonte, uma escola no bairro Nacional, região Pedra Azul, Amendoeiras, uma escola que se chama Escola Estadual Presidente Tancredo Neves. Então você sentiu que sempre foi escola pública, sempre em áreas de periferia, áreas mais afastadas e que eu tenho orgulho de contar, que é de lá que eu venho e as histórias que eu gosto de contar são de lá também. Então, passei por essas escolas públicas. No interior também, escola pública. Tá? e nessas escolas sempre tem um professor que Sempre. deixa aquela marca. Para quem Farella ia mandar aquele abraço aqui, aquele professor que está na memória até hoje? Eu vou mandar para duas professoras. A primeira série do ensino médio, primeira aula de literatura, eu comecei a improvisar do nada, versos, e aí a sala aplaudiu aquilo, lá no Manuel Costa. E aí todo mundo achou aquilo muito diferente, quer dizer, cara louco é este? Eu era novato na escola, aí a professora Thalita ficou muito emocionada, eu falei, para quem quer ser um escritor, estar numa aula de literatura é um presente. Eu falei algo mais ou menos assim. Então, a professora Thalita, ela não queria, eu acho que ela não queria que eu seguisse o caminho da literatura. O sonho dela é que eu fosse para a área do direito, por conta da minha comunicação, do meu interesse por leituras diversas. Então, um abraço para a professora Thalita e um abraço para a professora Beatriz, de língua portuguesa. Ela me salvou. Eu lembro que eu fiz um poema gigantesco, uma página inteira. Eu nunca tinha mostrado um poema para ela. Sabe aquela professora elegante, de parar o trânsito assim? Professora Bia. E aí eu entreguei o poema só para ela, não era para ela, eu só queria que ela lesse. Ela ficou com o poema um tempão. Aí depois, num dia de prova, eu lá, preocupado, ela escreveu um bilhetim em cima, ela falou assim, poeta por natureza. Como que você vai esquecer uma professora dessa? Não tem jeito. As professoras realmente, os professores... Como diz o Emicida, professor salva. Salva. Professor E salva. muda realmente a vida. É um prazer ser professor, né? Sim, sim. E por que caminhos você seguiu? Foi o do direito? Não. Pelo contrário, foi por um caminho que, não vou dizer que era um caminho errado, um caminho torto, mas eu fui para as letras. Eu sempre brinco que eu descobri a literatura muito tarde, sabe, Cláudio? Eu não nasci numa casa com centenas, dezenas de livros. Não tinha o luxo de uma mini biblioteca, sabe? Então, eu fui descobrir, você já ouviu falar fruto temporão? Fruto fora de época? Sim, já. Então, se você está andando pelo um pasto, assim, pelo um parque, encontra uma goiaba fora de época, ela é muito mais saborosa. Jabuticaba fora de época. É a melhor. É a melhor. Então, eu associo o meu interesse por esse universo das letras como tardio. Então, esse sabor todo que eu vou degustando ao longo da vida. Eu tinha lá 13, 14 anos, mais ou menos, que eu fui a partir de um livro, por isso que o livro assim, eu falo que é o meu refúgio, é o meu símbolo maior, foi um livro que me colocou neste mundo. Foi um livro do Vinícius de Moraes, assim, para não apanhar na casa do meu tio, que eu aprontava muito, em casa eu aprontava muito, na escola não. Tanto que a minha mãe conta que uma das formas de me castigar era dizer, você vai ficar uma semana sem ir na aula. Então eu fazia tudo que ela queria, para não perder, para não ficar sem ir à escola. Acho que isso mudou um pouco, né? Isso mudou um pouco. E aí na casa do meu tio, eu aprontando muito, Deus o tenha, o tio Júlio que já partiu, ele muito preocupado, falou, você tem que arrumar alguma coisa para você fazer. Não dá para ficar assim, sem nada. Porque eu ali infernizando os meus primos, que estudavam numa escola
particular, e aquele negócio todo, eu falei, ele falou, você tem que arrumar um trem, um troço para você fazer, vá à biblioteca, pega um livro para você ler. Olha só, ninguém nunca tinha falado comigo daquele jeito, pegar um livro para você ler. E foi o que eu fiz. Na manhã seguinte, lá na escola estadual, professora Maria Lana, fui lá, busquei, peguei um livro, cheguei, não sabia nem como pegar um livro emprestado. Sabe quando para o seu tempo, para a sua vida, sim, você está assistindo a um filme, você consegue desligar completamente? Foi o que aconteceu comigo. De repente você estava dentro da história. Aí eu virei, e na verdade era um livro de poemas. Eu achei aquilo tão bonito. Eu falei, ninguém nunca tinha falado para mim que era possível descrever uma mulher, descrever um sentimento, um pensamento, eu diria assim, sobre N coisas. E foi o Vinícius de Moraes que eu gosto de considerar que é o meu padrinho da literatura. Vinícius de Moraes já tinha partido, obviamente, mas a obra dele continua aí eterna, e foi lendo Vinícius de Moraes que eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero. Assim como um pai que leva um filho a um estádio, uma partida de futebol do time, e o moleque ali é isso que eu quero para a minha vida, alguém que vai ao cinema ou vai a uma exposição de arte, aqui, eu me descobri assim, diante de um livro. E minha vida começou ali, fala minha vida profissional, aí graduação em letras, a pós-graduação em letras, os projetos, a profissão, tudo em torno do livro. Por isso que eles me chamam de atleta das letras, o atleta do incentivo à leitura, porque tem toda uma trajetória, toda uma jornada aí. Qual que é o nome do tio mesmo? O tio Júlio. O tio Júlio. Obrigado. Júlio Oliveira, ele foi assim tio Júlio como um pai, sabe? Despertou essa vontade por ler. Despertou. Me ensinou o caminho da biblioteca. Vai lá e pega um livro para você. Desse jeito. Que coisa boa. Se o caminho da biblioteca é fácil para você, farelo. E o livro? O que o livro te impactou mesmo? Fala assim, esse aqui... Você pergunta um livro ou o livro em si? Um livro, um autor, quem te inspira, quem... Se você fosse ler um segundo livro, seria de quem? O segundo livro, não. Se fosse ler um livro pela segunda vez, seria de quem? Olha, é interessante, é muito... Um dos motivos de ter escolhido Farelo como pseudônimo, é interessante falar, eu escolhi Farelo, é que num país como o Brasil, falar de escritores, de escritoras, poetas, de quem eu leria uma segunda, uma terceira, uma quarta obra, é muito difícil. Vamos começar por Minas Gerais. Guimarães Rosa, o escritor do século XX, sem sombra de dúvida. Então, assim, como não se inspirar em Guimarães Rosa, que é uma espécie, sim, de escritor bruxo. Sabe o que é o escritor bruxo? O que é o escritor bruxo? O que é um escritor bruxo? Eu vou explicar. Escritor bruxo é aquele que qualquer leitor que pretende escrever inspirado no estilo dele fracassa. Então, nós temos dois casos na literatura brasileira. O Guimarães Rosa, mineiro, de Cordesburgo, e temos a Clarice Lispector. Qualquer tentativa de imitar esses escritores ou utilizar estratégia... E aqui eu estou sendo polêmico, aqui eu quero provocar todos os ouvintes, todos os telespectadores, espectadores... Web, como é que você falou? Web espectadores? Web espectadores. É para causar polêmica mesmo. Qualquer tentativa de imitar estilo ou estratégia, pontuação desses autores, Clarice e João Guimarães Rosa, é fracasso na certa. Então, leria livros, o segundo, terceiro, quarto livro deles. Estou falando do geralzão, assim. Mas aí, ainda em Minas, tem um escritor que me marcou profundamente, que é o Bartolomeu Campos de Queiroz. Ele era da cidade de Papagaios, ali perto de Nova Serrana, Divinópolis. Sim. Então, foi um escritor que eu descobri, vou dizer tarde, famoso, já falei, faleceu em 2012. Eu tive o privilégio, Cláudio, de receber o Bartolomeu em 2011. E o Bartolomeu era aquele mineiro que fala pouco ou quase nada. Então, no silêncio ali, que eu estava mediando, ele foi a fazer uma palestra na escola, no Colégio Santa Maria, Minas, na unidade Floresta. E aí, ele, naquele intervalo, naquele silêncio, eu vi que ele tinha muito
que dizer. E a partir daquele encontro eu me senti empolgado a escrever uma história, escrever um livro. Passei 3 anos escrevendo, mais um ano reescrevendo. E é um autor que eu estou lendo praticamente a obra toda. Ele não é um escritor bruxo, é excelente, mas você consegue aprender muito com ele. Eu diria que se você falar assim, Farelo, me fale um escritor que aborda de forma muito poética o silêncio. Eu vou te indicar Bartolomeu Campos de Queiroz. Farelo, um escritor que explora a infância, esse lugar da infância, das memórias, que nos faz sentir assim, lá no nosso tempo de menino, Bartolomeu Campos de Queiroz. E aí, para causar mais polêmica, o Bartolomeu Campos de Queiroz é, para mim, Cláudio, o que o Monteiro de Lobato foi para a geração dos nossos pais. Então, o Bartolomeu é um grande mestre. E aí, se eu for falar, a lista é enorme. Você tem Conceição Evaristo, você tem o grupo de poetas contemporâneos, Adriane Garcia, você tem Amanda Ribeiro, Ana Elisa Ribeiro, você tem Ana Martins Marques. Nossa, tem muita gente. Tem muita gente de quem... E assim, eu leio os clássicos, mas eu tenho um grande apreço pelos contemporâneos. Então, eu fiquei só em Minas Gerais aqui. Se a gente foi só no nosso quintal. Só no nosso quintal. Então, tem muita gente que eu faria questão de ler novamente, porque a gente está sempre aprendendo, né? Então, não tem como escapar. A lista, por isso que num país de escritores, de tantos talentos, resta para o Farelão aqui ser farelo mesmo. Ser farelo, pronto. Que aula! Ó, valeu a pena esperar o Farelo. Valeu a pena esperar que essa aula hoje aqui levem para você. Só de sugestão aqui agora, já dá para montar uma biblioteca. Sim, ajudo. Vou atrás do Bartolomeu. E tá vendo atrás do Farelo? Diogão, corta. Tá vendo aqui, ó? Olha lá, ó. Tá vendo esses livros, esses diversos autores? É isso mesmo. O Farelo doou para a nossa biblioteca da Segura. Então, ó, presta atenção, galera da Segura. Tô chegando com os livros aí, tá? A nossa biblioteca agora vai estar muito mais enfeitada. E muitíssimo obrigado, Farelo. Isso. Prazer. Mas peraí, poder ajudar. Não é Farelo? Não é Farelo. Farelo é apelido? É apelido, ué. E qual que é o seu nome? Meu nome é Alfredo de Oliveira Lima. Ó, gente, eu tô aqui. Farelo, Alfredo. Não, Alfredo é muito sério, assim, né? O pessoal, outro dia, lá na nossa quebrada, a gente está começando, dentro do Instituto, a gente está começando agora uma oficina de teatro gratuita para os moradores. E aí eu fui perguntar para a criançada, o que vocês acham de Alfredo? Você tem que ver o que eles... É nome de velho, é nome disso, é nome de aquilo. Eu me sinto confortável com o Farelo. Mas houve uma época da minha vida que eu tive problemas sérios com o nome, eu achava estranho. Mas hoje não, numa boa. Mas o Farelo foi um apelido, assim, um pseudônimo que eu escolhi. É 100% da literatura mesmo. Essa ideia da multiplicação é muito simbólico. A história, a gente pode comentar num outro momento como que surge essa proposta do Farelo. Mas só para você ter ideia, na literatura, isso aí foi uma leitora, uma fã que acompanha o trabalho, ela fala, você é danadinho, né, Farelo? Lá da história de João e Maria, quando eles se perdem, os farelos. Eu não tinha pensado nisso, né? Não faz sentido. Que sensacional. Aí, por exemplo, o pessoal mais da crítica, eu vou dizer, o pessoal, os especialistas, eles falam, farelo tem a ver com substância, com potência, farelo do trigo, aí tem todas as místicas. Eu só vou seguindo. Por isso que a minha assinatura, a minha tag é farelos por aí. Eu sou da soma, eu sou da partilha, eu sou aquele que pensa que a gente veio ao mundo para somar. Já tem coisa chata demais, já tem burocracia demais. Se a gente puder espalhar, multiplicar, potencializar alegria, satisfação, empenho, educação, livros, então um pouco da filosofia de vida também. É a primeira vez que eu falo assim, abertamente, sobre os farelos. Essa ideia do... Vou pegar a história do João e Maria. Sim. Porque aí, ó, o farelo por aí vai seguindo você, vai chegando em obras, em conhecimento, isso, em literatura, farelo. Mas aí, essa ideia de espalhar os livros em todo lugar. Como é que é isso? Como é que surgiu? Onde surgiu? Quando veio esse estalo, meu amigo?
Aí que está o problema de leitor. Você que é leitor, que está nos assistindo ou está nos ouvindo, leitura impulsiona a nossa criatividade. Quanto mais a gente lê isso não é um professor, um escritor, um maluco que está dizendo, não. As pesquisas todas apontam que a leitura trabalha parte do nosso cérebro que nenhuma outra atividade trabalha. Claro que eu não vou lembrar qual a parte do cérebro, você esqueça direito, isso não vem ao caso. Mas a leitura potencializa. Quanto mais eu leio, por exemplo, mais criativo e mais ideias eu tenho. Por exemplo, você está lá com uma decisão difícil para tomar. Você tem uma decisão muito difícil para tomar. De repente, se você aumenta a sua dose de leitura, diversifica ali os livros que você está lendo, para uma semana ou duas você vai mais tranquilo. Então, eu falo que leitura é alimento. E como que surge o projeto? Aí, Cláudio, essa história nasce como literatura. Nasce como literatura. Vou mandar um abraço para o local e para o dono do estabelecimento. É o Zezinho do Salão, ou Salão do Zezinho, fica no bairro Nacional. E olha que massa. Lá, porque como eu sou apaixonado com leitura e tudo que é livro, tudo isso está no meu radar. E eu lá num salão, antigamente falava salão, né? Agora a gente fala para os homens barbearia, para as mulheres estúdio de beleza, não é isso? É estúdio de beleza. E num sabadão lá era unissex, né? Mulher, aquela fila, o salão pinhado de gente. E eu vi que tinham 2 exemplares de um mesmo livro lá, Cláudio. Livro de poemas. Cara, achei aquilo bizarro. Falei, puxa, num salão, na nossa quebrada, com 2 livros, e o melhor, 2 pessoas lendo. Uma pegava, uma cliente do Zezinho pegava, lia, ria, mostrava para... Assim, parecia um papo de bar, cara, que estava muito legal. E eu só, a lá farelo, no canto, olhava... O que está acontecendo? O que é isso, né? Aquilo o mundo parou para mim. E aí eu fui até o dono do salão, ele já sabia que eu era professor, que eu sou escritor e tal. Falei, olha, eu tenho um monte de livros, vamos montar um projeto assim. E eu estava escrevendo um livro nessa época, um livro infanto juvenil, e um capítulo do livro era livros em todo lugar. Essa ideia de tornar o livro acessível. Ou seja, é muito mais fácil se você espalha livros pela sua casa, você tem mais chance de atingir, encontrar com ele, né? de encontrar, é lógico. Então, uma casa bagunçada, mas com livros, é uma casa muito mais rica do que aquela toda organizadinha, Tem aquela história também que uma hora ou outra minha esposa vai me jogar para fora de casa, né? Porque tem livros por todos os lugares. E aí o Zezinho falou, olha, você é escritor, você é professor, vai fundo, monta o projeto, eu te apoio. Ele falou assim, vai que eu estou te seguindo. No sentido, não tem problema nenhum, a ideia foi sua. E assim nasceu. Eu falei, vamos fazer uma ação em praça pública. Olha a maluquice. 6 de outubro de 2013, a gente aciona algumas pessoas, pegamos os livros que eu tinha em casa, uma editora, não tem problema nenhum falar da editora aqui, inclusive estamos precisando de mais editoras para nos apoiar, foi a editora FTD, que assim que descobriu a iniciativa, virou e falou, olha, você está aqui o nosso catálogo, você pode escolher quantos títulos você quiser. É claro que a gente não ia fazer isso, porque a gente não tinha tempo, não tinha logística e não tinha know-how para fazer aquilo. Falei, olha, o que vocês escolherem, aí nos enviaram, eles mandaram para a gente mais de 200 livros na época, e a gente colou na praça, Cláudio, colou na principal praça do Nacional, com contação de histórias, com o parceiro Paulo Fernandes, que é do perfil Leira Criar Asas, bolha de sabão, a minha esposa, a minha cunhada. A gente não sabia o que ia acontecer. Moral da história, foi um sucesso, um sucesso. Primeiro que ninguém tinha feito aquilo, e não é nem pelo ineditismo, eu acho que foi mais pela coragem e pelas bênçãos de Papai do Céu, para conseguir colocar livros à disposição. E aí, naquele primeiro evento, naquele primeiro episódio, vou dizer que a chave virou. Pera lá. O tanto de livros que as pessoas têm em casa parados. E as pessoas aqui sedentas por novas histórias. Aí você começa a maquinar. E aí vai edições. E agora, em outubro deste ano, a gente vai completar 12 anos
de jornada. Então, assim, o Livros em Todo Lugar, eu gosto de dizer que nasce a partir de uma crônica, é uma crônica isso, um sábado à tarde, nasce do olhar de um leitor que, se você falar, você tem mais orgulho de ser professor, leitor, escritor, que eu mais tenho orgulho de ser é leitor. A leitura é que me alimenta para todas essas atividades. Então, nasce nesse viés. Nasce assim, de forma nada muito programado, nada... Não, nasce de modo inusitado, eu vou dizer surpreendente. A gente tem muito orgulho de contar essa história, contaremos quantas vezes for preciso. E há um trabalho de muito esforço, sabe, Cláudio, para colocar os livros à disposição. Eu gosto de lembrar um poeta de São Paulo, que tive o prazer de participar de um sarau dele, que é o Sérgio Vaz, periferia de São Paulo, zona sul de São Paulo. E ele fala, para o farelo, ele usa muito o exemplo da Cooperifa, que é uma cooperativa lá com os saraus. Eles revolucionaram essa questão do acesso à poesia na periferia do Brasil. E eu tenho o Sérgio Vaz como mestre. E aí eu gosto muito de uma imagem, e aí eu recomendo a vocês também, procurem por este agitador cultural, que é o Sérgio Vaz. Ele traduzindo, ele diz assim para a gente, para que o farelo esteja sentado aqui com o Cláudio, tem muita gente trabalhando. Nós tivemos muitas famílias doando livros, participando das ações, tem muito trato. E é o que o Saramago, José Saramago, escritor português, dizia, é a tribo da sensibilidade. Para que a gente converse sobre leitura aqui, olha o exército, olha a equipe toda que está por trás. Falando aqui agora na produção, na edição, na luz, na captação, olha lá na Segura, olha lá no Instituto Livros em Todo Lugar. Nós somos mensageiros, nós somos, talvez, simples representantes de uma ideia em prol de um futuro melhor. Somos mais nada do que isso. Você concorda? Nós somos farelos aqui, estamos esfarelando ideias. Simplesmente isso. Então, é interessante dizer que para sentar aqui eu tenho que agradecer primeiro a Deus, agradecer ao Cláudio mais uma vez pelo convite e agradecer todo esse timão que está aí e que ele possa crescer ainda mais. Né? Multiplicar. Farelo, poxa. Ô, Diogão, tá na hora da gente falar um pouquinho, né? Eu vou deixar uma pergunta aqui pro Farelo, hein? Enquanto eu falo as inserções. Que história é essa de Robin Hood da Quebrada? Depois você me conta isso aí. Nossa. E a Implantar tem aquela oferta maravilhosa, hein? Lembra lá, 41410955. A Implantar aqui, ó. Tem uns R$50 para aquele pessoal do residencial. Indicou, ganhou. Tem o nosso celular agora também. Presta bastante atenção. Tá vendo os QR Codes aqui? Clica, chama, que tem sempre coisa boa aqui na Implantar. Lembrando do Pop Capas, também nosso amigo Pop Capas. A Loud, ó, essa aqui é de presente, tá? Essa é sua. Olha só. Loud Nova Lima. E a Assegura Clube de Benefícios. Para esse projeto acontecer, quanto mais associados nós tivermos, melhor. Tá certo? Brigadão, gente, sempre, ó, Implantar Telecom. Gente, e eu quero saber isso. Porque hoje está sendo um dia... Eu tô olhando aqui, admirado e aprendendo e conhecendo gente nova. Sérgio Vaz aqui, já mais... Poeta Sérgio Vaz, vale a pena pesquisar. Outro perfil também que eu recomendo, o perfil do nosso... A gente fala voluntário 001. Claro que ele não gosta que a gente fala voluntário, ele é parceiro. Porque quem se voluntaria... Não tem que... Ele sempre fala, a gente não tem que sair contando para todo mundo que a gente é voluntário. A gente tem que ir lá e fazer. E é o que ele faz, que é o Paulo Fernandes, o perfil Ler é Criar Asas. Esse é um canal com dicas literárias. Ler é Criar Asas. É um perfil... Nós vamos colocar todas essas indicações no Instagram, no nosso... E também ele tem um canal no YouTube, já eu não vou lembrar quantos anos que tem um canal, mas... voltado para dicas de leitura. E agora ele está com uma... Desculpa, o Paulo está com uma série muito bacana, porque ele conta histórias, ele indica livros com o filho dele e com a professora de violão. Então é o trio Parada Literária. Que isso? Vale a pena. Hoje... Mineiros? Mineiros. Daqui de pertinho? Daqui de pertinho. Ler é Criar Asas. Assim, super recomendo o trabalho. Um abração para você, Paulo.
e todo o time. Eu já vou assumir um compromisso aqui. Ela pode assumir A o compromisso. volta do Farelo com esse pessoal do Ler Ler é criar asa. é criar asas. Olha só. Sentar aqui e fazer essa mesa redonda Vamos embora. sobre Oxe, literatura. com o maior Ó, prazer. Você queria saber sobre o quê? Você falou que tinha uma pergunta eu antes queria saber, da- eu tava pesquisando, porque sabe que eu vou atrás, eu Ué, vou tem que ir, atrás. ué, tem que ir. Quero saber do meu convidado, mas eu vi uma questão chamada Robin, eu tô vendo você falar quebrada, tô vendo você falar da minha quebrada, e o tal do Robin Hood da quebrada, o que quer dizer isso, Farelo? Conta pra gente. Robin Hood da Quebrada eu vou divulgar também oficialmente. Eu acho que é a primeira vez que eu vou divulgar quem que é a responsável por essa alcunha, por esse apelido. É a amiga Virgínia Costa. A Virgínia é uma professora de literatura, de linguagens. A Virgínia bate um bolão, professora de redação, português, literatura, história da arte, uma pessoa muito querida, que logo no inicinho, Cláudio, do Livros em Todo Lugar, ainda era projeto, não era um instituto, né? Ela percebendo o meu trânsito, o meu traquejo, essa luta, né? Não é a minha luta, é a luta de todo o time, transitando entre a educação da rede privada e também nas periferias. Ela falou assim, espera lá, vou tentar assim reproduzir aqui o que eu acho que ela imaginou. Espera lá, esse cara vem, faz campanha de arrecadação de livros para alunos para estudantes da Zona Sul, arrecada esses livros e vai distribuir na quebrada dele. Peraí, não, ele é um Robin Hood da quebrada. E aí isso pegou, isso inclusive, eu até falo que eu queria encontrar parceiros para criar o figurino mesmo, Robin Hood da quebrada. Vai que a gente encontra uma pessoa, um figurinista, alguma coisa, porque o símbolo do Robin Hood é aquele que vai saquear, vai roubar dos mais ricos e distribuir para os mais pobres. Tanto que nas palestras de arrecadação, eu já começo dizendo, eu estou aqui para roubar cada um de vocês. Então gera aquele estranhamento, é normal ter aquele estranhamento bem no começo, depois eu explico que eu estou ali para tirar. E tem todo um ritual. Geralmente agora no inverno, quando eu vou contar histórias, eu uso uma boina, porque a boina é o símbolo, assim, quando tira a boina, não tem aquele negócio de passar o chapéu, então eu tiro a boina é quase que esse personagem. Então, mas é verdade, a Virgínia me presenteou com esse título, não foi, eu sei que foi com muito carinho, viu, Virgínia? Um abração para você, para sua família linda, poderosa aí, e que eu levo muito a sério, e é isso que eu faço. Eu transito entre esses dois mundos, de classe A, de classe C, D e E. Então, assim, é mais ou menos sair de alguém que esteve na Bienal do Rio, que viajou para Paris no mês passado. Estou aqui nesse convívio agora de manhã, mas hoje à tarde ou à noite eu vou estar numa escola em Ribeirão das Neves, perto de Esmeraldas, que está no mapa da violência da Grande BH. Então, esses dois mundos, que nós transitamos. Então, Robin Hood tem lá suas estratégias. Inclusive, já tem ação prevista para o Instituto, para o Robin Hood passar a boina e buscar mais títulos. Que bacana. E a leitura aproxima esses mundos, né? Traz essa mesma viagem para todo mundo. Que bacana. Nessa transformação, né, que a leitura proporcionou para você, tem alguma história de algum leitor nessas andanças que foi transformado? Tem, na verdade, eu não gosto de falar do meu trabalho, eu gosto de falar do impacto que ele gera. Como assim do impacto que ele gera? Eu vou contar um episódio. Em Praça do Nacional, bairro Nacional, Regional Nacional, em Contagem, chegou um rapaz muito simples, assim, muito na dele, e ele queria livro de poesia. E, com todo o respeito, eu sou fascinado pela literatura como um todo, mas eu reconheço que a poesia não é o gênero mais consumido, né? Não é, tem muito mais leitura de romance, fantasia, a prosa, de certa forma. E esse rapaz já estava no final do evento, Cláudio, estava ali no final, ele tá porque tá, e garimpa daqui, pega dali, eu selecionei, e ele falou assim, o senhor sabe por que eu estou escolhendo esses livros aqui? Eu falei,
eu fiquei sem reação, né? Ele falou, é pro meu trampo das rimas. Aí eu falei, trampo das rimas? Aí ele desembolou a ideia, foi muito bonito, achei que tinha que ter gravado, parecia cena de documentário. Aí ele explicou, porque na quebrada dele, na quebrada de São Mateus, rolavam as batalhas de rima. Então, quanto mais poesias diferenciadas, mais poesia, estilos diversos que ele fosse lendo, ele ia aumentar o repertório dele para, na hora da batalha, o vocabulário, a questão do ritmo. Então, ele não estava ali procurando um autor, uma poeta, um autor específico, um nome. Ele queria diversidade mesmo. Ou seja, para aumentar ali o repertório, a prateleira dele de referências. Aí você vira e fala assim, puxa, como? Como que a poesia chega a essa pessoa? Então, essa é uma das histórias. Uma outra, a garota tinha acabado de entrar para a universidade, tinha um livro, não lembro o título, mas era do Mário de Andrade. E aí ela ligou, conseguiu o telefone da nossa casa, e na época ainda era fixo. Ah, porque vocês doam livros e tal, esse livro é muito caro, vocês conseguem, vocês batalham este livro para a gente? Eu falei, puxa, ele batalha este livro. E a gente tinha o exemplar, mesmo se a gente não tivesse, a gente não mediríamos esforço para conseguir levar esse livro para ela. Você tem que ver a alegria dessa jovem de acabar de entrar na universidade, que tinha um livro que ela sabia que era de literatura, que é a nossa frente, para ela foi um presentão. Posso contar mais um impacto? Claro! Não sei, eu não vou falar o nome dela não, mas assistindo a este episódio aqui, ela vai se identificar. 2017, nós fizemos uma ação na Vila Mariano, também na região do Nacional. E aí, era o projeto Mais Cores, Mais Vida, nós temos parceiros lá. Um abraço para a galera da ONG Terra Santa. E foi um dos eventos mais malucos que nós já participamos assim. Então, nós arrecadamos 672 títulos, isso só com o segmento da escola onde eu trabalho. E era um evento, assim, tinha de tudo. Corte de cabelo gratuito, segunda via do documento, almoço comunitário, tinha pregação, tinha os evangélicos, tinha, assim, um movimento muito grande, que, com todo o respeito, que tomou a quebrada. A quebrada que a gente está dizendo são os bairros de periferia, os bairros afastados. Quebrada porque não tem quebra nenhuma, não. Pelo contrário, tem muita paz lá, tem muitos sonhos, e tem muitas histórias que merecem ser contadas. E eu me sinto muito grato de poder reproduzir algumas aqui. E aí, a gente deixou para participar deste evento mais para o final, porque a gente não sabia qual é que era, né? No que ia dar. Qual é que era da quebrada? Qual é que era da quebrada. E aí o pessoal, não, tá tudo bem, vocês podem vir e tal. Aí nós, com as sacolas, caixas, nós doamos nesse dia, os 672 títulos em menos de 45 minutos. E aí, mais para o final, Cláudio, teve uma cena, é aí que mora o impacto. Teve uma garota negra, linda, que pegou o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse livro tinha sido adotado em uma das escolas. Esse livro estava praticamente novo, intacto. Ela pegou o livro e falou, eu sempre quis ter este livro. Aí eu falei, o livro é seu. O projeto, o livro é seu. Aí o olho dela, ela começou a chorar. Eu fico arrepiado só de relembrar. Ela começou a chorar. E a gente não sabia o que fazer. Não, o livro é seu. Ela falou, olha, eu sempre quis ter este livro. Então a gente entendeu, isso é um dos momentos. Mas espera aí, um livro poder mudar a vida da pessoa como mudou a minha. Como mudou a minha e vem mudando a vida de outras pessoas. Isso é impacto. Porque, que as pessoas não leem Não, não tem nada disso. Eu sou muito desconfiado em relação a essas pesquisas, sabe? Brasileiro, vamos lá, vamos com calma. E lá na ponta? Ou lá na periferia? A gente gosta de dizer sempre que o seguinte, a gente sabe que a periferia precisa de muita coisa. Precisa de educação, precisa de saúde, precisa de segurança, precisa de uma série de coisas. A gente chega às periferias via livro. E, às vezes, a gente acha que está fazendo pouco, sabe, Cláudio? Às vezes, tem a impressão de que está fazendo muito pouco. Mas um relato como este da leitora, com Diante de Vidas Secas,
Os meninos, assim, você participou de uma das ações na corrida. Então, assim, é encantador, porque é uma cena que ela vai gravar para sempre. E sem contar que mudam de escola, gincana literária, por exemplo, do impacto. A escola estadual, a Cidade dos Meninos em Ribeirão das Neves, a nossa parceira. Então, a professora de Química organizou lá o bingo atômico. E as equipes vencedoras ganhavam, entre os prêmios, kits de livros. Isso é gerar impacto na vida de pessoas que não têm condições de comprar. Ou que o livro não é, de certa forma, não vou dizer, o livro não dá para ficar em primeiro plano, né? Então, assim, temos muitas histórias. Daria para a gente escrever ou roteirizar um episódio só com o impacto que o Livros em Todo Lugar vem gerando na vida dessas pessoas. Cara. É muita coisa, é muita coisa. Não, eu tô impressionado. Eu tô aqui, ó, braço cruzado, olhando e aprendendo. Eu queria trazer uma pitadinha como última pergunta. Última uma pergunta, pitadinha tá de vendo? polêmica nossa aqui. Livro, físico, folha, papel. A nossa juventude ainda ainda está querendo os livros físicos, ou o computador, as mídias estão tirando as nossas crianças, os nossos jovens, os adultos também, da literatura física, se eu posso dizer literatura física. O suporte, né? Isso. A questão é polêmica e eu vou com a experiência, eu não vou em cima de pesquisas, porque as pesquisas, as agências, as empresas, os institutos que cuidam dessas pesquisas, eu acompanho muito pouco. Tem um retrato da leitura, então tem muita coisa aí que não dá para a gente, não daria conta de mensurar. Eu não sou um especialista em índice de leitura. Eu estou me especializando em garantir o acesso à leitura. Eu e todo o instituto, a gente está lutando para isso. Então, eu vou falar de um lugar da sala de aula, da escola, e aí, que bom, Cláudio, que você tocou num ponto interessantíssimo. Espera lá, as mídias, as tecnologias estão retirando, não só das crianças, não só dos jovens, de todos nós, dos adultos também. Então, é muito fácil eu ouvir de um pai que meu filho não lê, e aí eu sou chato, mas você lê perto dele? O ambiente. Uma mãe, que não sei o quê, que na minha época eu lia. Na sua época, na nossa época, o mundo mudou. O que você tem feito de fato que é efetivo para você incentivar a leitura na sua casa? Aí fica mais polêmico. Então, o que eu percebo? Que bom que você fez essa pergunta. As mídias estão aí, elas existem. A competição é injusta. Não existe aqui favorecimento. Como que você vai competir com um celular, com centenas de jogos, na velocidade do TikTok, do Instagram, das redes sociais, dos vídeos, os games? Então, não é fácil. É balela, é uma mentira, assim, daquelas bem elaboradas, de que tá todo mundo encontrando facilidade para ler. Não. Eu vou dizer que a leitura se tornou uma espécie de resistência. Como assim? Ser leitor hoje é ser herói. Sério, falo com maior tranquilidade, podem criticar à vontade. Ser leitor virou questão de ser herói, porque você tem que dizer não para todos os insights das mídias, de toda essa polarização. Você tem que demonstrar-se concentrado por alguns minutos. Você tem, como o Eliud Kipchoge, né, o corredor, você tem que tomar vitamina N sempre, que a vitamina não, isso agora não, porque agora eu vou ler. Então, hoje, o leitor, pode ser a criança, pode ser o adulto, ele é um herói. Se você tem na sua casa alguém que dedica um tempo para a leitura, que seja meia hora, 20 minutos, pode bater palmas. Isso é muito difícil. Agora, tem um detalhe, não é impossível. E os benefícios que a leitura tem
ou que ela traz, nenhuma outra atividade traz. Não vem com esse papinho de que eu vou ler o resumo e vou me dar bem. Não é assim que funciona. E aí eu criei um mantra em 2024, Cláudio, em sala de aula, que eu sou professor de literatura. A leitura da obra é mais importante do que a prova. Como assim? A prova, assim como um filme, é apenas um recorte. Agora, a sua experiência de pegar um clássico, de pegar um livro, de se indignar, de entrar, de sentir o cheiro do papel, de falar aqui do gosto, não gosto, igual o aluno está lendo lá, semana passada o aluno veio me dar um depoimento de lendo a Metamorfose, Farela, eu senti nojo, falei, é isso, você entendeu que por meio das palavras há outros mundos. Então, falando bem rapidamente, essas mídias, elas vão continuar convivendo. Agora, basta você escolher o caminho. Se você quer ser um leitor ou uma leitora com profundidade, com propriedade, ou não, você vai ficar repetindo. Aquela vida, né, Cláudio? Vai ficar naquele perfil papagaio, repetindo o que as pessoas falam, né? A leitura não permite isso, que a leitura abre horizontes. E eu não sou muito, dificilmente eu falo em sala de aula, isso é um dos meus novos mandamentos, isso é para mim. Eu jamais vou falar que o aluno tem que ler. Não existe esse papo, tem que ler. Eu não acredito que você ensina alguém, aliás, nunca acreditei, que você ensina alguém a gostar de ler. O máximo que você consegue é despertar o outro para o hábito da leitura. O máximo que você consegue é criar condições para que na sua família tenha leitores. Seus filhos, seu esposo, sua esposa, é criar condições para tal. E aí entra numa outra questão que eu venho estudando, que é a questão da formação do hábito. Cláudio, a gente não lê às vezes não é por falta de grana, não. A gente não lê por falta de hábito. E aí, para formular o hábito, aí eu estou estudando, tem as etapas para a consolidação de um hábito, e aí eu já tenho relatos de aluno que conseguem ler com um bloco do Pomodoro, da aplicativo, blocos de 25 minutos. E aí o aluno que lê 5, lê 10 páginas, por que eu tenho que incentivar? Eu tenho que incentivar, porque ele não lia nada. Para quem não lia nada, está lendo uma biografia ou está lendo fantasia nesse bloco de tempo, até chegar a hora, igual a bicicleta, né? A pessoa começa ali a pedalar, tananã, depois você tira as rodinhas, ela vai sozinha. Agora, a pessoa tem que querer, ela tem que estar disposta a. É isso. Ô, Diogo! 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 Meu Deus! Que dia! Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, Diogo. Eu vou virar um pouquinho mais a cadeira, porque eu quero falar olhando nos olhos desse meu convidado hoje aqui. Sim. Você inspira pessoas, você modifica vidas, o seu entusiasmo, a sua alegria. Meu sonho me falar que, poxa, que bom encontrar um colega professor assim. Farelo, você é incrível, você inspira, você modifica caminhos, você leva para as pessoas esse querer, essa vontade, esse interesse, poxa vida. Hoje, eu, Cláudio, enquanto professor há mais de 20 anos, eu queria ser um farelo também como professor, porque foi um dia hoje de mudança, de querer realmente fazer com que esse hábito de leitura também chegue a mais pessoas, fazer essa viagem, essa alegria, mas esse entusiasmo que você transmite para a gente é extraordinário. Por mais farelos da nossa vida, por né? mais farelos da nossa vida, eu tenho muito a agradecer a sua presença. Eu tinha aqui, um monte de perguntas para fazer. E eu fui falando, não fiz nem metade delas porque não precisava, Farelo. Não precisava. Você contagiou, você inspirou. E esse é um dos melhores episódios aqui do Pode Seguir. Meu Deus, que resposta. Muitíssimo obrigado. E por mais farelos aqui no Pode Seguir. Sim. Vou agendar e a gente precisa conversar muito sobre isso. Vamos. Eu fico feliz, sabe, Cláudio? Desculpa te cortar.
eu só queria, se você permite, pegar a minha infância e deslocar para o Instituto Livros em Todo Lugar. As pessoas falam assim, por que vocês trabalham tanto? Porque a gente não tem patrocínio ainda, inclusive estamos atrás de patrocinadores, apoiadores. Inclusive, gente, eu me encantei com a conversa do Farelo aqui. Antes de finalizar esse projeto, esse programa, por favor, redes sociais, telefone, que a gente vai repetir. No Instagram, Livros em Todo Lugar, vocês encontram fácil. O meu é Farelo de Quiar. É fácil encontrar farelos no Instagram, tem poucos. E aí pode mandar lá pelo direct. Depois eu passo os contatos também. Você vai estar, o link divulgar. vai estar na bio, vai ficar fácil. Tranquilo. Então, como eu disse no início da nossa conversa, eu nasci numa casa sem livros. Não tinha livro nem para remédio. A minha mãe foi contar depois, muito tempo, que tinha lá um livro de cordel, mas que com certeza eu não tinha condições de ler. Então, eu nasci nessa casa sem livros. A minha vida é a educação. Eu sou professor com muito orgulho das letras, da literatura, mais a parte de literatura. Então, eu gosto de dizer que eu nasci numa casa sem livros. Mas o meu sonho, a minha utopia, é que todos os brasileiros, principalmente, tivessem livros, que tenham livros nas casas deles. Aí, para leitura, para mediação, é um outro capítulo, mas ter acesso. Aí eu escrevi uma frase que às vezes as pessoas pedem para eu repetir, e aqui eu compartilho. Uma casa sem livros me enche de vazio. De novo. Uma casa sem livros me enche de vazio. Eu não estou falando só do livro físico ou digital. O livro aqui é uma metáfora para o encontro. O livro aqui é poder sentar à mesa e conversar com a esposa e com os filhos e com a mãe ou com o pai sobre como foi o dia. O livro é o tempo de escuta. O livro é o tempo para sonhar. O livro é o tempo para compartilhar experiências. Porque o nosso mundo, via arte, via literatura, ele pode cada vez mais se reumanizar, porque é isso que a gente precisa. É mais do que aparar as arestas, mais do que ficar nessas brigas, nessas polaridades todas, a gente tem que chegar mais próximo à mesa. Que se tiver livro, ok. Físico, ok. Se tiver livro digital, ok. Mas tem que ter o encontro. Porque o livro é a arte do encontro. E para estar aqui hoje, muitos livros fizeram parte das nossas histórias. É isso. É isso, meu querido. Que dia. Diogão, dá mais uma hora aí. Não, coitado do Diogo. Gente, que episódio é esse? Que dia maravilhoso. Obrigado a Segura Social, obrigado por implantar, por me proporcionar estar diante aqui do Farelo e trocar essa ideia, essa conversa bacana, essa conversa que, inspira. Saudade da sala de aula, meu Deus. Não é? E hoje, para finalizar, eu queria agradecer a Implantar. Ô, Diogão, o vídeo é agora? Diogo, é agora? Passa o videozinho para nós aí, então, meu amigo. A Implantar Telecom leva conexão para a sua casa e agora para o seu celular. É isso mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar agora tem o InPlay Controle. Porque liberdade é ter internet onde quiser. Entre em contato agora mesmo. É isso. Entre em contato agora mesmo. 4141-0955 Implantar. Aqui nos estúdios da Implantar, recebi o meu amigo Farelo. Na próxima, ainda tem que falar ainda dos seus livros. Já tem uma agenda gigante. Prepare-se, tá? Prepare-se. Vamos quebrar recordes de tempo de duração de um podcast, de um bate-papo. Vamos sim. Queria agradecer também a Laut, Nova Lima. Farelo, não sei se você toma uma cervejinha, mas se tiver um amigo que toma uma cervejinha, essa é para você. Obrigado. Eu não tomo não, mas podem ter certeza que tem muitos amigos que tomam.
Não vai ser sorteio, não. Já tem direção, já tem quem vai receber. Obrigado, As visitas querido. vão lá agora, uma rodinha de livros, uma cervejinha. Isso. Aprecie sempre com moderação. Tá certo? O pessoal do Pop Capas, brigadão Pop Capas, @popcapas, tem sempre uma ofertinha bacana para lá. E aqui na Seguridade Social, ligando 986460039, indicando a pessoa fechando a melhor proteção veicular do Brasil, R$50 no Pix direto. Mas eu não posso fechar a nossa conversa, ó, com meu nome e meu telefone. Que chique, hein? Aqui na Implantar é assim, ó, surpresa uma atrás da outra. Mas eu queria agradecer de novo e sempre agradecer para você, associado da Segura. Esse podcast, essa conversa só acontece porque você acredita no nosso projeto. Você que mantém os nossos boletos em dia, patrocina também esse projeto. Além de ter a melhor proteção veicular do Brasil, vocês também ajudam a esse projeto. Então, não é só aqui no podcast, as visitas nas escolas, as visitas às ONGs, as conversas que nós temos com os alunos de educação financeira, de educação para o trânsito, tudo isso é patrocinado por você, nosso associado. E eu quero muito agradecer a você. Beleza? Isso. E você está no Pode Seguir, o podcast da associação mais interativa do Brasil. Um forte abraço, muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui! Valeu! Valeu, Farelo! Valeu, meu querido.